Olá pessoal, e aí, como estamos? Nossa, hoje aqui o brilho está intenso. Deixa eu achar aqui um jeito de eu ficar menos brilhante para vocês. Puxa vida. E aí, ficou muito escuro? Como ficou? Olá, Ilse, Noêmia. Quem mais está aí conosco? Ariane, Josiane, Antônia, Serginho, Lene, ó, Sérgio. Muito bom. E aí, pessoal? Ok. Parece que tá meio... Tá certo, eu não tô conseguindo me acertar aqui, gente. E aí? Como é que é? Melhorou? Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Andréia. Ó, o pessoal do Ser Amor. Olha aí, gente. Beleza, Igreja Ser Amor? Melhorou. Ok. Muito bem. Vai compartilhando aí a live com outras pessoas, convidando-as. Por falar nisso, você sabe como você compartilha a live? Olha aí embaixo, você tem uns iconezinhos, certo? Um deles é um aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho aí, vai abrir os seus contatos. Aí basta você clicar nas pessoas, né, marcar as pessoas e enviar. Aí elas são convidadas para estarem aqui na live com a gente, ok? Outro ícone legal que tem aí, oi Ana Kelly, tudo bem? Outro ícone legal que tem aí é esse de perguntas, ó. O que vocês acham da gente fazer uma live, por exemplo, com perguntas? Aí você pode clicar nesse quadradinho com uma interrogação e você pode fazer uma pergunta e eu respondo para você na hora a sua pergunta ali, quando a gente está participando juntos. Como tá o som? Tá bom? Ou tá alto? Me ajudem aí, interajam comigo. Como tá o clima aí para vocês? Hoje aqui onde eu estou tá chovendo. Agora no final da tarde começou a chover. E deu uma esfriadinha. O inverno tá chegando. Agora é um momento, ok? Importante da gente realmente se preocupar com essa questão do isolamento social, tá certo? Agora é o momento de você realmente pensar bem na questão de você sair, aonde você vai, se realmente é necessário você ir aonde você vai, aonde você precisa ir, tá bom? Agora é o momento, ok? A situação foi bem antecipada, né? Hoje o que acontece é que esse é o momento que as pessoas precisariam começar a ficar mais em casa, mas os nossos governantes ansiosos fizeram a gente ficar em casa antes da hora, ok? E agora é o momento. Então agora algumas pessoas estão dizendo assim, não, olha só, não aumentou muitos casos de Covid, é bobeira ficar em casa, mas agora é o momento da gente começar a ficar em casa, tá certo? Então não me entendo aqui ideologicamente falando, tá? Não fica aí me jogando que de um lado ou de outro em termos políticos, eu estou apenas falando de algo que é marcado pela prudência, tá certo?
Então esse é o momento da gente começar a dar um pouco mais, realmente levar a sério essa questão do isolamento social, da gente se preocupar em evitar, ok? Ficar muito exposto e tudo mais, porque essa parte agora que vai entrar o inverno, que vai fazer com que a probabilidade de um aumento, né, maior de casos relacionados ao Covid-19 aconteça. A gente precisa orar, ok? Lembrar sempre que Deus está acima de toda notícia, acima de toda circunstância, não é esse vírus que reina, quem reina é Jesus. Então a gente precisa orar e precisa pedir para Ele ter misericórdia, Ele colocar as mãos dele, Ele limpar o nosso mundo, o mundo dele, na verdade, né? O mundo não é nosso, é dele, limpar o mundo dele, desse vírus maligno, desse vírus maldito, que tem trazido morte, tem trazido destruição para a vida de tantas pessoas, ok? Somos seguidores de Jesus, o reino de Deus chegou, nós carregamos essa realidade do reino em nós temos que crer nisso, nós temos que usar esse recurso, beleza? Muito bem. Maristela, bem-vindo. Choveu um pouco e esfriou aqui em Jundiaí. Pois é, Maristela, aqui também choveu e esfriou. Aqui tá chovendo, na verdade, ainda. Muito bem. Ok, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos dar uma olhada, eu marquei aí para você, certo? Fixei aí Atos capítulo 8, versículos 1 a 13. 8, 1 a 13, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 a 13. Eu vou ler o texto com você e aí eu quero comentar algumas coisas com a gente aqui, nesse final de tarde, início de noite. Lembrar que o capítulo 7 fala pra gente a respeito do sacrifício, ok? Do martírio, né? De Estevão, tá certo? Estevão foi martirizado por causa do seu testemunho a respeito da realidade do reino de Deus, da autoridade de Jesus e dele ser o único caminho que Deus providenciou para reconciliação do mundo consigo. Estevão abordou e testemunhou e proclamou o evangelho com coragem, ou seja, com ousadia, no capítulo 7, então nós vimos isso, e o resultado disso é que ele acaba sendo o primeiro mártir da igreja, e o capítulo 8 vai mostrar para a gente a consequência, então, que vem a respeito desse posicionamento de Estevão. Ó, Pedro, fala aí, Pedro! Ei, Pedro, beleza, cara? Saudade. Beijo na Liz, beijo no seu coração, beijo na Marina, ok? Então vamos lá. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Lembra que no capítulo 7 diz que aqueles que estavam apedrejando Estevão deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E Saulo estava aprovando aquilo que estava sendo feito com Estevão. Aí o texto diz assim: daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas das mais simples às mais ricas davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados.
por eles. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. É, o Pedro aí respondendo, saudade também, cara. Muito bem, veja só. O Estevão foi martirizado, e como consequência do martírio de Estevão, o texto nos diz que uma grande perseguição explode contra a igreja em Jerusalém. É importante a gente se lembrar de um detalhe que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Até esse momento, toda a narrativa do livro de Atos, até esse momento sobre a igreja, é uma narrativa que acontece em relação à igreja que está confinada, restrita à cidade de Jerusalém. Ok? Então tudo isso que a gente lê no livro de Atos até o capítulo 8 são sobre a igreja, sobre o estilo de vida da igreja, sobre os milagres que estavam acontecendo, todas aquelas coisas eram realidades que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. E lembre-se que Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, ou seja, ele iria ungir a igreja com o Espírito Santo, batizar a igreja com o Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas de Jesus, a igreja fosse testemunha de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então o que está acontecendo aqui? Até esse momento, a igreja está vendo um avanço do reino, mas esse avanço do reino ele está circunscrito à cidade de Jerusalém. Eles não pensam intencionalmente na evangelização ou na expansão do reino de Deus na Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme Jesus disse que eles deveriam fazer. Eles estão vivendo realidades maravilhosas do reino, mas eles estão vivendo ali, restritos à cidade de Jerusalém. Isso começa a ameaçar o projeto de Deus no que diz respeito ao evangelho chegar até os confins da terra. A primeira ameaça que surge aqui é que a igreja, aqueles primeiros seguidores de Jesus, começam a serem confundidos como apenas mais uma seita do judaísmo. Nós vimos, eles eram chamados no começo de os seguidores do caminho, se referindo a Jesus, porque Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas, os judeus, se referiam a esse grupo de seguidores de Jesus, esse primeiro grupo de discípulos de Jesus, como aqueles do caminho. Então, esses do caminho começaram a ser vistos pela liderança religiosa de Israel como apenas mais um grupo de judeus que acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento e etc., de uma abordagem diferente daquela que os saduceus, que os fariseus acreditavam. Então o primeiro risco que a igreja está correndo aqui é ela ser minimizada, ela ser reduzida a apenas mais uma seita do judaísmo. Então, a gente nota isso no capítulo 7, quando tem essa discussão de Estevão com os adeptos, os judeus que eram adeptos da sinagoga chamada dos libertos, ok? Nós vimos isso ontem, então. O segundo risco é que a igreja ela está vivendo uma realidade maravilhosa do reino de Deus, mas ela está vivendo essa realidade maravilhosa do reino de Deus de forma ensimesmada, ok? Tudo aquilo que estava acontecendo, os sinais do reino, os milagres, a proclamação do evangelho, estava ficando restrito à cidade de Jerusalém. Então, o que acontece? Estevão, ele é martirizado por causa do testemunho da sua fé, e Deus se utiliza dessa situação, do martírio de Estevão, para fazer com que a igreja, então, seja espalhada, ok? A igreja saia da cidade de Jerusalém. Começa uma perseguição, algumas coisas que aparentemente podem ser usados pelo diabo, visando a destruição do povo de Deus, visando a destruição da igreja, são revertidas por Deus em bênçãos para a nossa vida, não é? Então, começa-se uma perseguição ali, e aquela perseguição tinha como destino, tinha como objetivo destruir a igreja de Jesus, destruir os seguidores de Jesus, destruir aqueles que eram do caminho, mas Deus usa aquilo de uma maneira diferente. Eles são dispersos, eles saem fugidos de Jerusalém por causa da perseguição. O texto diz que apenas os apóstolos permanecem em Jerusalém, os demais eles fogem de Jerusalém porque eles estão sendo perseguidos. O texto nos diz que Saulo, ele é um dos principais perseguidores da igreja, e ele faz isso com violência. Ele entra nas casas dos seguidores de Jesus,
com violência ele os arrasta para fora, ele os lança na prisão. Então, os seguidores de Jesus estão sendo agora privados daquela liberdade que eles tinham de estarem juntos, de se reunirem diariamente no templo e de casa em casa. Esse não é mais o cenário deles e eles então são dispersos, ok? Por causa da perseguição. Só que o texto nos diz algo maravilhoso. O texto nos diz que à medida que eles são dispersos, e veja que, lembre-se de Atos 1:8, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Samaria, Judeia até os confins da terra. O texto nos diz aqui que eles são dispersos por toda a região da Judéia e Samaria. Então, dentro da agenda de Atos 1:8, eles estão sendo levados pelo Espírito Santo de Deus para continuarem com a missão, estendendo o reino, estendendo a missão, ok? Além da cidade de Jerusalém, que era onde isso deveria começar, mas não era onde deveria ficar. A missão não deveria ficar restrita à cidade de Jerusalém. O testemunho do reino não deveria ficar restrito à cidade de Jerusalém. Talvez aqueles primeiros seguidores tenham ficado restritos ali à cidade de Jerusalém, não tenham pensado estrategicamente, intencionalmente na proclamação do reino de Deus e no avanço do reino de Deus pela Judéia, Samaria até os confins da terra, porque eles tinham aquela expectativa de que aquele era o momento em que Deus iria restaurar o reino a Israel, e eles tinham grandes expectativas disso acontecer na cidade de Jerusalém. Talvez esse seja o motivo pelo qual eles tenham ficado ali e não tenham pensado estrategicamente em alcançar outros povos, mas o fato é que essa situação da perseguição promovida pela morte de Estevão faz com que a igreja saia, e ela, à medida que ela é espalhada, à medida que os cristãos vão, à medida que os seguidores de Jesus vão fugindo da perseguição, vão indo de cidade a cidade, de região para região, por toda a região da Judéia e toda a região da Samaria, o texto nos diz que eles vão proclamando o evangelho, ok? Eles vão, ou seja, eles vão exercendo a missão. Diz aí o texto: enquanto isso, os que haviam sido, verso 4, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, todos aqueles que foram dispersos, por onde quer que eles fossem, eles iam pregando a palavra. E aí, nós temos, assim como Estevão, ele é usado como um exemplo de como o avanço do reino acontece e a transferência de unção que estava sobre os apóstolos para o avanço do reino, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é transferido para Estevão. Ele também é transferido para o restante da igreja. Então, assim como Estevão é usado aqui como um exemplo no capítulo 7, de como o poder que era manifesto na vida dos apóstolos estava também sendo manifesto na vida de outras pessoas da igreja, aqui nesse texto, Filipe vai ser usado como o exemplo ou como modelo de como é que eles iam por toda a parte pregando o evangelho. É muito importante a gente entender isso e a gente fazer essa ligação. Porque muitas e muitas vezes, quando a gente lê as escrituras, por exemplo, e a gente lê sobre a vida de Filipe, a gente tem a tendência de pensar assim: Filipe era assim, Filipe fazia isso assim, Filipe tinha um ministério assim, Filipe era um evangelista, Filipe realizava essas coisas. Mas veja, Filipe, ele é um exemplo para a gente de como é que o evangelho era pregado por onde quer que eles fossem. Você consegue perceber isso? Veja o verso 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe, ou seja, tá vendo? Filipe é um exemplo de como esses que foram pregando a palavra por onde quer que fossem, pregavam. Então, o que você está vendo em Filipe, certamente é aquilo que Lucas, que é o escritor de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, quer que a gente entenda que era o modelo presente na vida de todos aqueles que estavam indo e pregando o evangelho por todos os lugares que fossem. Conseguiram entender o que eu estou tentando mostrar? Então, quando você olha para a vida de Filipe, você vê Filipe é um paradigma, ele é um exemplo de como cada cristão que foi disperso ia pregando o evangelho. Como é que eles vão pregando o evangelho, então? Diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Então, enquanto eles iam, eles anunciavam a Cristo, eles anunciavam a respeito de Jesus, eles testemunhavam sobre a ressurreição de Jesus. E como é que eles faziam isso? Como eles testemunhavam a respeito disso? Veja, o verso 12 ainda mostra pra gente
mais um pouco sobre a proclamação, sobre a pregação. Diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Então, Filipe é um modelo de como os cristãos que foram dispersos iam pregando o evangelho. Como é que eles pregavam o evangelho? Veja como Filipe fez. Como Filipe fez, assim era como os demais também estavam fazendo. Então, eles testemunhavam do evangelho, eles pregavam o evangelho do reino de Deus, falando a respeito da ressurreição de Jesus, de que o Senhor do reino havia morrido e ressuscitado, ele estava vivo. Como mais eles pregavam o evangelho? Da mesma maneira que Jesus fazia, da mesma maneira que os apóstolos faziam, com as palavras, mas também com sinais e prodígios. Veja, assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo grande alegria sobreveio a todos daquela cidade. Então, Filipe, ele proclamava o evangelho com palavras, e ele proclamava o evangelho com os sinais do reino. Foi assim que Jesus fez, foi assim que Jesus ensinou os apóstolos a fazerem, foi assim que os apóstolos transferiram para a igreja fazer. E é assim que isso deve ser feito por nós também. Ok? Então, veja, talvez você tenha ouvido um ensino assim. Se você está na igreja por um bom tempo ou há muito tempo, muito provavelmente você ouviu um ensino assim: Filipe fazia essas coisas porque Filipe era um evangelista, então ele tinha esse dom e por isso ele fazia as coisas do jeito que é descrito aqui. Não, Filipe, ele é um evangelista, mas Filipe aqui, ele é um exemplo, ele é um modelo de como todos aqueles que foram dispersos iam pregando o evangelho por onde quer que eles fossem. Então, como eles pregavam o evangelho? Eles pregavam o evangelho com palavra e com poder. Eles pregavam o evangelho com palavras, com anúncio verbal e com sinais do reino de Deus. Filipe fez assim, os demais faziam assim também, e nós também devemos fazer dessa mesma maneira. Porque Jesus disse para os seus primeiros seguidores que eles deveriam ensinar a todos a obedecerem tudo aquilo que vos ordenei. E o que Jesus ordenou? Jesus ordenou muitas coisas falando a respeito dessa questão da proclamação do evangelho. Ele ordenou aos seus primeiros seguidores que fossem, pregassem o reino de Deus, curassem enfermos, expulsassem demônios. E é exatamente assim que os apóstolos faziam, e é exatamente assim que os apóstolos ensinam depois os demais seguidores de Jesus a fazerem. É assim que isso vai sendo transferido até chegar em nós. Então, é da mesma maneira que nós temos que proclamar o evangelho hoje. Nós proclamamos o evangelho hoje não apenas com argumentos, não apenas com ensino teórico, não apenas com conceitos. Nós falamos a respeito do reino de Deus e nós mostramos o reino de Deus. A diferença do ministério da antiga aliança para a nova aliança é que na antiga aliança se falava a respeito do reino, mas não podia se mostrar o reino. Na nova aliança nós falamos a respeito do reino e nós podemos mostrar o reino, porque a realidade do reino de Deus está em nós. E é isso que Filipe está fazendo. Ele está proclamando o evangelho, ele está anunciando sobre o reino de Deus, ele está dizendo: o reino de Deus chegou. A prova disso é que o Senhor do reino, Jesus Cristo, ele veio, viveu aqui, morreu e ressuscitou, e ele está vivo. E para vocês saberem que ele está vivo, então vejam o reino de Deus. E aí pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. É isso que o texto mostra pra gente. E é assim que nós temos que pregar o evangelho do reino hoje. Da mesma maneira, nós temos que dizer: Jesus Cristo está vivo, o reino de Deus chegou, a realidade do reino de Deus está sendo vivida em mim, e para que vocês saibam que o reino de Deus é uma realidade, vejam o reino de Deus. E aí nós temos que manifestar amor, nós temos que manifestar compaixão, nós temos que manifestar generosidade, nós temos que manifestar acolhimento, nós temos que manifestar os sinais e os prodígios do reino, e isso pode acontecer também por intermédio da cura de pessoas e da libertação de pessoas que estão sendo oprimidas pelo maligno, oprimidas pelo diabo. É isso que o texto de Filipe mostra pra gente. Esse é o modelo de evangelização bíblica, ok? O modelo de evangelização bíblica não é apenas a gente contar sobre o reino de Deus, mas é a gente mostrar a realidade do reino de Deus, é a gente falar sobre ele e a gente manifestar a realidade dele. É isso que nós vamos ver ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. E é isso que
eu e você devemos fazer hoje também, porque isso não mudou, isso é um conceito transferível, ok? Essa transferência de unção vem acontecendo desde o derramamento do Espírito Santo lá em Atos e continua sendo assim de geração a geração. Não tem nenhum texto da Bíblia que mostra pra gente que isso foi interrompido, que isso cessou. Então Filipe é um paradigma de como é o evangelismo na nova aliança. Filipe é o paradigma de como o testemunho de Jesus deve acontecer por nosso intermédio como seus seguidores no contexto do mundo que nós estamos inseridos. Então, uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, por exemplo, aí da chamada pandemia, do isolamento social e tudo mais, não é uma situação que deve interferir na perspectiva do avanço do reino de Deus, ok? Assim como aquela situação de perseguição gerou, na verdade, um contexto para que a igreja pudesse proclamar com maior ousadia e com maior lastro o evangelho do reino, uma situação como essa que nós estamos vivendo está criando um contexto para a gente proclamar com maior ousadia e com maior lastro a realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou e nós devemos fazer isso falando a respeito do reino, falando a respeito do Senhor do reino e manifestando a presença do reino através de sinais e prodígios que o Espírito Santo de Deus ministra em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí o texto nos diz que existe lá um sujeito chamado Simão, que era um feiticeiro, um mago, e ele é impactado pela realidade do poder do evangelho que Filipe está pregando. O resultado é que ele fica tão impressionado, veja, ele não está impressionado com as palavras de Filipe, ele fica impressionado com o poder que ele vê manifestado através da vida de Filipe. E nós estamos inseridos num mundo assim, nós estamos inseridos num mundo onde muitas pessoas acreditam em realidades espirituais que são verdadeiras, mas que são opostas ao reino de Deus. Nós temos bruxaria, nós temos feitiçaria, nós temos necromancia, nós temos o espiritismo, nós temos um monte de ações malignas que são usadas por Satanás na vida de pessoas de uma forma mentirosa, iludindo as pessoas como Simão fazia com aquele povo de Samaria. E quando nós chegamos com o evangelho do reino, o poder do reino manifestado através da nossa vida precisa impactar a vida dessas pessoas. Eles precisam olhar e eles precisam reconhecer que o poder de Deus que está operando em nós é superior, é maior do que aquilo que eles conhecem, aquilo que eles estão acostumados a fazer. Simão fica tão impressionado com aquilo que o texto nos diz que ele mesmo se converte, ou seja, ele abandona a feitiçaria e ele é batizado e ele começa a seguir Filipe. Mas ele está interessado, veja, o que fascina Simão num primeiro momento não é a mensagem do reino, mas são os sinais do reino. Ele está interessado em como é que ele poderia ter o controle daquele poder. Amanhã nós vamos continuar vendo esse texto e nós vamos ver como era isso que estava presente no coração de Simão, ok? Muitas pessoas não vão dar atenção à mensagem do reino se elas não verem o impacto do poder do reino. Está na hora de nós como igreja acreditarmos e vivenciarmos essa dinâmica de evangelismo de poder. Essa proclamação do evangelho, aonde nós somos ousados para estender as nossas mãos na certeza de que Deus vai manifestar o seu poder por nosso intermédio. Muitas pessoas vão parar para te ouvir, vão parar para me ouvir, vão parar para ouvir a igreja nessa situação em que nós estamos vivendo, se elas perceberem, não só ouvirem, mas se elas perceberem, se elas verem a realidade do poder de Deus se manifestando. Nós falamos que Deus é um Deus poderoso, nós estamos vivendo numa situação onde as pessoas precisam perceber que Deus é um Deus poderoso. Isso pode acontecer por intermédio de curas, mas isso pode acontecer também por intermédio, por exemplo, das pessoas sentirem a paz que nós carregamos conosco, a alegria que nós carregamos conosco, apesar das situações, das circunstâncias que estão ao nosso redor. Elas podem ser impactadas, por exemplo, pelo sinal da nossa generosidade. Quando nós estamos vivendo um momento onde tantas pessoas estão passando por necessidades e nós somos generosos, nós tomamos a decisão de ter menos
de usufruir de menos coisas que a gente até teria o direito de usufruir por elas serem supérfluas, para a gente poder ajudar e abençoar a vida de pessoas que têm menos recursos do que aqueles que estão nas nossas mãos. Então, há muitas formas e muitas maneiras diferentes hoje da gente manifestar a realidade do poder de Deus. E você pode ter certeza absoluta de que esse poder não mudou. Essa realidade que Simão viu presente na vida de Filipe é a mesma realidade que está presente na minha vida, é a mesma realidade que está presente na sua vida. Eu gostaria de terminar a minha live de hoje compartilhando com você um testemunho a respeito de uma experiência que eu tive, ok? Assim, eu já tive várias experiências dessa forma, mas eu quero contar uma experiência para você. Alguns anos atrás, quando eu era pastor em Rio Claro, ok? Eu pastoreava na cidade de Rio Claro, um rapaz que ia, um homem, né, que ia na igreja lá que eu havia plantado, ele veio conversar comigo me perguntando se eu poderia visitar o irmão dele. E eu disse que sim, que eu poderia visitar, que se o irmão dele quisesse visita, eu poderia. E eu perguntei como eu poderia ajudá-lo. E aí ele falou, pastor, a situação lá do meu irmão é meio complicada. Eu falei, é mesmo? É. Ele falou, é. Eu falei, então qual que é a situação? Como eu posso ajudá-lo? Ele disse, olha, ele é um pai de santo. Eu falei, ele é um pai de santo? Ele disse, tem algum problema para o senhor? Eu falei, não, para mim não, tem problema para ele. Se ele quiser que eu vá lá, tudo bem. O problema não vai ser para mim, o problema vai ser para ele. Ele falou, não, mas ele quer. Ele disse que ele precisava ouvir um pastor, alguém que pudesse ajudá-lo. Então eu marquei e eu fui visitá-lo. E quando eu fui lá na casa desse homem, visitá-lo, eu fui junto com o irmão dele que ia na nossa igreja. Eu cheguei lá, ele era um espanhol, um cara mais ou menos de 1,80 m mais ou menos, mais de 100 quilos, ele era um cara bem grande assim, e na frente da casa dele, eles tinham uma loja, aquela loja era uma loja que vendia material de Umbanda, sabe, artifícios de Umbanda, né, orixás, estátuas, aquelas coisas todas, coisas para você fazer, as coisas que o pessoal do candomblé usa e faz. Ok, a mãe dele cuidava daquela loja. Então eu entrei na casa dele e eu me sentei na cozinha com ele, na copa, né, da casa dele, para conversar com ele. O irmão dele sentou do meu lado e a mãe dele estava sentada assim na sala. A mãe dele parecia, não sei se você se lembra daquele desenho da família Addams, mas essa figura fica bem clara sempre na minha mente. A mãe dele parecia aquela vovozinha da família Addams, sabe? E ela estava sentada numa cadeira de balanço no canto da casa. Eu ouvi aquele homem falando comigo e ele disse para mim que ele precisava de ajuda porque ele estava sendo muito atormentado pelos guias dele. Os guias são demônios, ok? E eles não acreditam que isso é assim, mas eles são demônios, e ele estava sendo muito atormentado pelos guias dele, e ele não queria mais permanecer como pai de santo, ele queria abrir mão daquela vida, ele queria deixar o terreiro e tudo mais, e desde que ele tinha tomado aquela decisão, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer na casa dele. Ele disse, veja, ele disse isso para mim, ok? Eu não vi, mas ele disse, tinha um armário grande assim, na cozinha dele, atrás da mesa onde ele estava sentado. Ele disse, olha, esse armário aqui, ele à noite, de madrugada, ele se arrasta pela casa. Muitas vezes eu pego ele lá na sala e eu tenho que trazer ele de volta aqui para a cozinha. Às vezes eu chego na sala, a poltrona está virada de cabeça para baixo. Ele começou a descrever coisas que aconteciam à noite na casa dele, operada por esses seres malignos, ok? E ele queria se livrar disso. E aí ele disse assim para mim, eu já procurei algumas igrejas, e aí ele falou que ele tinha ido na Universal do Reino de Deus, ele tinha ido em algumas igrejas, e a fase dele para mim foi o seguinte, então, mas ninguém lá podia me ajudar porque eu conheço aqueles que estavam lá. Ele estava se referindo aos espíritos que estavam lá, aos demônios que estavam lá. E aí, depois dele ter me contado todo a respeito da sua vida, no meio dessa conversa eu tive uma interação com a mãe dele, que por 2 vezes tentou atrapalhar a minha fala, ok? Depois de toda essa situação dele ter me contado, eu pedi para ele, olha, eu preciso de 30 minutos para você me ouvir. E aí eu preguei o evangelho do reino para ele. Eu expliquei para ele sobre a realidade que existe o reino de Deus, mas existe também o império de Satanás, o confronto de poderes. Eu expliquei sobre a realidade da queda e do pecado, sobre quem era Jesus, dele ter vindo aqui, vivido, morrido e ressuscitado para poder nos trazer de volta a Deus, que ele precisava se arrepender e entregar a vida dele ao governo de Jesus. Nesse íntere, a mãe dele tentou 2 vezes me interromper, eu usei da autoridade de Jesus para mandar ela ficar em silêncio, e depois que eu fiz isso, ela não falou mais nada, ela ficou quieta o tempo todo.
Mas o detalhe que eu quero mostrar aqui para você, nesse testemunho, é o seguinte: depois que eu apresentei todo o evangelho para ele, conversei, expliquei tudo para ele, eu perguntei para ele: então, você entendeu tudo o que eu disse? Ele disse: sim, eu entendi tudo o que o senhor disse. Eu falei: e você quer entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender da sua rebelião, ou você tem alguma dúvida ainda quanto a isso? Ele falou: não, eu não tenho, quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma, eu entendi tudo o que o senhor me falou. A minha dúvida é a seguinte: como eu vou saber que Jesus realmente tem mais poder do que os meus guias? Como eu vou saber que Jesus realmente vai poder me proteger contra eles? Porque eles já me disseram que vão me matar se eu resolver sair. E aí, o que você diria para ele? Como você explicaria para ele que Jesus tem mais poder do que os guias dele? Que Jesus tem mais poder do que os demônios dele? Que estavam com ele? Entende? Esse é o ponto. Não tem explicação. Não tem explicação. Não adianta você tentar usar agora. A pregação eu já tinha feito. Não adiantava eu tentar usar agora uma explicação teológica, bíblica, mostrar textos bíblicos. O que ele estava querendo era uma comprovação prática. Como ele ia saber na prática que Jesus é maior, que Jesus realmente tem mais autoridade, é mais poderoso, que Jesus é o nome que está acima de todo nome? Só tem um jeito. Só tinha um jeito dele saber isso. Era ele ver isso. Como diz o texto aqui sobre Filipe: porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos por causa do nome de Jesus. Então a minha resposta para ele foi: levante-se. Ele falou: você me entendeu? Qual é a minha questão? Eu falei: sim, eu entendi. Você quer ver o poder de Deus, não é isso? Aí eu falei para ele: levante-se, fique em pé. Ele ficou em pé. Eu saí de onde eu estava na mesa e fui até ele. Ele estava perto do armário, coisa assim de uns 30, 45 centímetros do armário. O irmão dele veio comigo. Eu coloquei 2 dedos assim, 2 dedos no peito dele. E eu disse assim: Espírito Santo, vem. E quando eu disse isso, ele voou de onde ele estava. Foi como se eu tivesse dado um soco nele, ou um empurrão nele, da onde ele estava. Eu estava só com 2 dedos, eu não fiz força, eu estava com 2 dedos nele, mas foi como se eu tivesse dado um empurrão nele. Ele simplesmente se deslocou de onde ele estava e bateu com tudo no armário que estava atrás dele. E quando ele bateu no armário, ele ficou colado lá no armário e ele começou a tremer e começou a suar. E o irmão dele ficou assustado, pensando que era uma possessão demoníaca, mas eu sabia que não era. Eu sabia que era o Espírito Santo de Deus que tinha vindo sobre ele com poder. Veja, não nele, ele não tinha entregue a vida dele ainda para Jesus, mas sobre ele, mostrando a força dele e o poder dele. E aí ele começou ali tremer, colado naquele armário, ele começou a suar, e aí ele começou a ir para trás, a curvar os joelhos, e eu disse para o irmão dele: coloque uma cadeira atrás porque ele vai cair. E ele colocou uma cadeira atrás dele e ele caiu sentado naquela cadeira. Ele ficou mais ou menos uns 30 segundos assim apagado, e aí ele começou a voltar. E quando ele voltou, ele olhou para mim com 2 olhos arregalados e ele disse assim: mas que poder é esse? Eu disse para ele: esse é o poder de Jesus. Você não quis saber se ele era mais forte, mais poderoso do que os seus guias? Esse é o poder de Jesus. E aí ele se ajoelhou comigo naquela cozinha, naquela tarde, e entregou a vida dele para Jesus. Ele frequentou a igreja lá em Rio Claro alguns meses. Depois ele foi embora para a Espanha, ele fechou a loja dele lá, dos artigos, ele foi embora para a Espanha, e eu espero que ele continue seguindo Jesus até hoje. Eu nunca mais tive recado dele. Mas o que eu quero mostrar com esse testemunho para você é que o mesmo poder que estava sobre Jesus, que veio sobre os apóstolos, é o mesmo poder que veio sobre Estevão, veio sobre Filipe, veio sobre a igreja. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado em Atos 2, é o mesmo poder que veio sobre mim, é o mesmo poder que está sobre você. É o mesmo poder. Não mudou.
é o mesmo poder. E quando nós proclamamos o Evangelho, a gente não pode proclamar o Evangelho apenas com palavras, a gente precisa proclamar o Evangelho com palavras e a gente precisa demonstrar o Evangelho com sinais e maravilhas que vêm de Deus através de nós. Tanto os sinais e maravilhas sobrenaturais, quanto aqueles que nós chamamos de natural. Para Deus não tem diferença sobrenatural e natural, nós é que fazemos isso, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que demonstrar isso tanto com manifestações como essa do testemunho que eu acabei de dar, mas nós temos que mostrar também através de sinais de generosidade, de acolhimento, de amor, de bondade, de compaixão para com a vida das pessoas. Que o Senhor possa usar a nossa vida no modelo da proclamação do Evangelho que a gente vê apresentado para nós através da vida de Filipe. Lembra-se, ele é um exemplo de como cada um daqueles que foram dispersos por toda Judéia e Samaria iam pregando o Evangelho. Todos eles pregavam o Evangelho assim, da mesma maneira que Filipe pregou, e é assim que eu e você também devemos pregar o Evangelho. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Gostei demais daqueles que estiveram conosco hoje pela primeira vez, e você que está sempre com a gente, amei. É muito bom ter você aqui com a gente. Não deixe de estar conosco. Amanhã nós estamos aqui, vamos continuar o capítulo 8. A live que acabamos de fazer vai ficar aí disponível no history do nosso Instagram, aqui da igreja, e ele vai também para o meu canal lá do YouTube, a Plataforma do Reino, caso você queira compartilhar com alguém dos seus conhecidos, ok? Beijo no seu coração, Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela manifestação da tua graça e do teu poder, o exemplo que o Senhor nos dá na tua palavra, para que a gente possa compreender como a gente deve proclamar a tua palavra, proclamar o Evangelho, com palavra e com poder, assim como fez Estevão. Assim como fez Filipe, para a honra e glória do teu nome, nós queremos ser usados por ti. Perdoa-nos, ó Senhor, às vezes que nós somos tímidos, às vezes que nós duvidamos, às vezes que nós temos medo. Em nome de Jesus, encha-nos com o teu Espírito Santo, para que nós possamos manifestar o poder do Senhor como o poder superior, maior a qualquer outra realidade que esteja inserido no nosso mundo. Em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor venha com a sua cura e o Senhor esteja purificando o nosso mundo, o planeta do Senhor, desse vírus maldito. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o avanço desse vírus e nós nos disponibilizamos ao Senhor em sermos submissos e seguirmos a tua direção e a tua orientação dentro daquilo que o Senhor quiser realizar e fazer na nossa vida. Oramos assim, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Muito bom, Deus abençoe você, beijo no seu coração, como eu já falei, eu espero você aqui amanhã às 18 horas, beleza?